A maior usina termoelétrica do Brasil foi inaugurada no Rio de Janeiro. Pois é. E, bom, você sabe que nesse canal aqui eu defendo a usina nuclear como principal fonte de energia do país, tal, que seria a forma mais inteligente de você manter a matriz energética, uma matriz estável e de alta densidade energética. Mas tem muita gente reclamando dessa energia termoelétrica que foi inaugurada no Rio de Janeiro, que, assim, foi bastante grande, uma obra bastante grande e que vai gerar muita energia também. Agora, será que isso é ruim? Será que poderia ter investido em energia nuclear em vez dessa termoelétrica? Então, eu vou falar aqui para vocês e vamos entender o que se passa e por que é importante sim a termoelétrica. Bom, então vamos lá. Primeiro, meus amigos, a notícia é essa daqui, ó. Olha, empresa de pesquisa de energia elétrica, né, EPE e tal, aqui tá a notícia falando que maior termoelétrica a gás do Brasil, UTE GNA2, é inaugurada no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Lembrando, Porto do Açu, né, é lá na região norte fluminense, é perto da Bacia de Campos, tal, e é aquele porto, né, que foi do Eike Batista, que ele começou a construir. E essa termoelétrica, né, a gás, ela está numa posição bem estratégica, bem interessante, porque ela simplesmente tem ali a bacia de Campos, né, que vai ser ligada a um gasoduto até a região, já tem gasodutos lá na região, e que faz essa distribuição ali. E o interessante, tá, é que além disso tudo aí, nós vemos que o próprio Porto do Açu, né, ele é um porto onde que ele tem, né, parte de energia, um porto que é o maior porto, né, aqui, complexo portuário privado de águas profundas da América Latina, e é um porto que não é voltado para importação ou exportação. Ele é voltado para a indústria, tá? E foi uma ideia fantástica, muito interessante desse porto. Eu estive lá nesse porto várias vezes, né, na época quando da construção, em primeiros períodos de operação. E nós temos aqui a NTS e a TAG disputam conexão a malha de gasoduto, né, no Açu. Isso é notícia antiga, mas as duas já estão operando. Então sim, tem gasoduto lá, tal, que vão abastecer essa termoelétrica. Beleza, tranquilo, tal, mas você não é a favor da nuclear? Sou a favor da nuclear e sou muito a favor da nuclear. Mas só que, meus caros, a energia termoelétrica ela é muito importante, tá? E sim, o Porto do Açu tem processamento de gás natural, chamados UPGNs, ou seja, o processamento ele sai do gás produzido pela plataforma, vai até um local que tem que passar por essas UPGNs, que além de fazer essa conexão com gasodutos, tá? Escoa a produção, tal, ela faz uma produção, ou seja, tira a parte de gás, aqueles gases residuais, tira também, coloca outras coisas ali, porque o gás natural normalmente não tem cheiro, né? Principalmente se for a base do metano e etano. Então você tem que botar um fedorzinho lá no gás pra gente poder sentir o cheiro se vazar. E outras coisas mais, tirar água tal. Então, são esses tratamentos que se faz numa UPGN. E estão querendo fazer uma ligação direta com o pré-sal lá, ali, né? Que é Bacia de Campos, né? Ali do lado. E acontece o seguinte, que é muito importante, tá? Ter essa matriz de energia elétrica, as termoelétricas. Muita gente implica, porque termoelétrica, se ligar a termoelétrica vai aumentar o custo e tal, aquela bobagem toda que o pessoal fica falando. Realmente, aumenta o custo, é mais caro do que produzir, por exemplo, de uma energia, aquela energia que a gente tem mais abundante aqui, e é essa daqui que eu vou mostrar aqui agora, que é a energia, né, aquela produzida em hidráulica, onde que 66% da usina do país, né, tem hidráulica. Atualmente ela está na atuação de 46%. Esse gráfico aqui está atrasado, né, porque a energia solar não está mais com 15%, né, porque já passou. Então aqui nós vemos a curva de geração atual. Essa é a curva de geração atual que vocês estão vendo aqui da energia solar. Então ela vem,
tá? Começa com nada, vai aumentando, tem um pico e depois volta para nada. Então, apesar dela ter um pico bem grande de geração, esse pico aqui ele não se mantém, mantém só por uma pequena, muito pequena fração. E depois, né, nós temos também a energia eólica, né, que também tem várias variações durante o dia de pico de geração. Isso aqui depende, tá, do vento, velocidade do vento, se tá própria a região está própria para isso ou não. Então, ou seja, são energias que não são despacháveis, tanto eólica quanto solar. Depois nós temos aqui a energia hidráulica, né? Onde que ela não é tão constante porque também tem as suas variações, mas só que abriu comporta, você consegue aumentar a carga de geração, e é o que se faz depois de um certo horário, porque a energia solar e eólica começam a ter problemas, e principalmente a solar não tem jeito, sem sol não funciona. E aí é que entra, né, a térmica também, tá? É uma forma de energia estável, tá? Onde nós estamos vendo aqui no gráfico, tá? É bem estável, de boa densidade, alta densidade, né? Só que realmente ela paga o preço lá do gás, do óleo, do carvão, tal, e é uma energia mais cara do que a hidráulica principalmente. E aí quando a gente vê a nuclear, que é o menor, infelizmente é a menor de geração do Brasil, mas olha a estabilidade. Você vê aqui a estabilidade da energia nuclear é algo, parece brincadeira, né? Então, sim, eu sou a favor da principal fonte de matriz energética do nosso país ser a nuclear, justamente por ser de alta densidade energética e uma estabilidade de fazer inveja a todas as outras. Mas, contudo, entretanto, essa daqui, a termoelétrica, é fundamental. Por que, que ela é fundamental? Porque simplesmente todos os outros tipos de energia existe um negócio chamado parada para manutenção. Tá? E a parada para manutenção programada, ela tem que ter usinas de backup. E qual é a usina de backup que faz o melhor trabalho para isso? É a térmica. Pois é. Então, sim, nós temos que ter uma certa capacidade muito grande de térmica, até porque de uma situação, por exemplo, um ano mais seco, onde que nós não conseguimos encher totalmente lá os reservatórios, pode ter problema. A nuclear, né, já que a gente não tem uma nuclear totalmente garantida, né? Então tem que ter a térmica sim. Ah, mas vamos dizer que a nuclear seria 60%, né, da nossa geração de energia, se fosse, né, nessa utopia que eu pelo menos, né, gostaria de ver. Mesmo assim, teríamos que ter térmicas, tá? Justamente pelas paradas de manutenções programadas. De tempos em tempos, você tem que trocar o combustível nuclear, você tem que trocar, fazer manutenções na usina e ela tem que parar de produzir. E se ela vai parar de produzir, de onde você vai apertar o botão e sair a sua energia? Ela tem que vir de algum lugar. E a térmica, ela faz muito bem esse trabalho. Exatamente por quê? Porque se você apertar um botão na usina, ela começa a produzir. E se ela começa a produzir, ela pode ser um grande, grande, grande backup de energia. Pois é, até porque, né, se tiver qualquer falha que você tenha que desligar qualquer uma das usinas, você tem que ter um backup. Você tem que ter algo que você consiga sim manter a estabilidade da nossa rede elétrica. Não é só para você ficar assistindo aqui o canal na internet, ter sua internet, tal, ter sua TV, principalmente por causa da indústria. Sem energia de alta densidade, nenhum país cresce, nenhum país se desenvolve. E sim, a nuclear, para mim, é a que tem que ter a melhor posição, tá, com relação à quantidade gerada, porque uma estabilidade dessa realmente só consegue com a nuclear. Tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Sim, parabéns pela inauguração dessa nova termoelétrica. Ela é muito fundamental, tá? É fundamental, acho que 8 milhões de residências já podem ser geradas, né? Ela pode gerar para aproximadamente 8 milhões de residências.
Ela vai integrar muito bem. Mas está lá no Norte Fluminense, não é um local onde tem muita densidade habitacional, mas tem muita indústria, tá? Tem indústria ali no Porto do Açúcar que é pesada. E também o Sistema Nacional de Energia Elétrica ele é todo integrado, quase que não saiu, né? Então, o que, que isso faz? Faz com que você gere aqui, você consegue manejar a energia por todo o país. Tá? E ali já tem do lado da bacia de Campos, já tem gás, já tem gasoduto funcionando. Então, você botar uma, uma usina ali, já é a segunda, né? É um perfeito projeto. Esse projeto também já era antigo, mas parabéns agora por terem inaugurado essa termoelétrica, certo? E sim, continuo falando e afirmando que a usina nuclear é a melhor. Beleza? Então é isso aí. Gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo. Aqui, ó, 2 videozinhos para você continuar assistindo. Forte abraço, até a próxima.